Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. Vamos passar para o verso 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestidos e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Agora vamos para o verso 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso Deus. Amado Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor. Somos gratos a ti, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, de estarmos aqui reunidos em teu nome, Senhor. Estamos diante da tua palavra, Senhor, e somos sedentos, ó Deus, do alimento vivo que vem do céu. Por isso, ó Deus, fica conosco, Senhor Deus, e nos revela, Senhor Deus, a luz da tua revelação em Cristo acerca deste texto, Senhor Deus, para nos trazer alegria aos nossos corações, e que teu nome seja glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm liberdade de sentar? Amados, nós lemos o texto aqui, e o texto é muito rico, né, em detalhes, de informações do que aconteceu nesse tempo do profeta Eliseu, o servo de Deus, né? O segundo livro de Reis, ele, a partir do 2º capítulo, ele começa a relatar os feitos, o que Deus operara através desse homem de Deus, né? O capítulo 2, ele relata ali o arrebatamento de Elias, né, que foi o profeta que antecedeu Eliseu. O Senhor o tomou para si, profeta usado por Deus de uma maneira gloriosa, né? E Eliseu sendo o sucessor de Elias. Eliseu tinha feito prodígios assim, nunca vistos antes, né? E interessante que Eliseu, ele vivia sempre com Elias, e ele, uma vez indagado pelo próprio Elias, falou assim: olha, o que você quer, né? Quando o Senhor me tomar aqui para os céus, né? E ele falou assim: olha, eu quero porção dobrada do teu Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Que ousadia, né? Um profeta tão poderoso, usado por Deus, e ele fala assim: olha, eu quero porção dobrada do teu Espírito Santo. E assim que isso sucedeu, né? Quando Elias foi tomado aos céus, Eliseu estava ali presente e começou a fazer grandes sinais e maravilhas diante do povo de Israel. Meus irmãos, ali Israel estava dividido, né? O reino
do norte estava ali, chamava-se Israel, e o reino do sul se chamava Judá. E haviam 2 reis. E Eliseu, ele vivia ali, mesmo os reis e a nação de Israel se afastando do Senhor, o Senhor nunca deixou o povo desamparado. Sempre o Senhor trazia a sua palavra e queria trazer o povo de volta à sua presença, né, através dos profetas. Né? E a palavra nos diz que o rei que reinava em Israel naquele tempo era o rei Jorão. E a palavra nos relata que Jorão, ele fez mal aos olhos do Senhor. Ele era um rei ímpio. Mas ele não foi tão mal quanto o seu pai Acabe. Né? Acabe e sua mãe, né, Jezabel, fizeram coisas terríveis ali diante de Israel. Perseguia os profetas, matava os profetas, perseguia o próprio Elias. Né? E a palavra diz que Jorão, apesar de ser mau aos olhos do Senhor, ele não fez tão mal quanto seu pai. Por quê? Porque ele destruiu os altares de Baal, né, que era um deus que era louvado naquele tempo, que era um deus que não era verdadeiro, não era o Deus de Israel, e esse rei Jorão, ele destruiu esse altar que foi trazido pelo seu pai, né, esse altar a Baal, mas ele continuou perseguindo, né, persistindo nos pecados de Jeroboão, que foi aquele que separou o reino. Mas, meus irmãos, como nós falamos aqui, apesar da impiedade desse rei Jorão, o Senhor estava sempre presente. Certa vez aqui a palavra nos relata, aqui nos primeiros capítulos, que o rei dos Moabitas tinha se revoltado contra o rei de Israel e queria atacar Israel. E era um povo forte. Né? E aí esse rei de Israel, Jorão, ele chamou o outro rei de Judá, que era Josafá, e também o rei de Edom, para que, olha, vocês podem vir comigo a peleja contra Moabe, né? Os reis dos Moabitas estão querendo me atacar. E Josafá aceitou o desafio, né? E eles foram ali pelo caminho de Edom, né? Edom também, só para lembrar os irmãos, Edom, ele era descendente de Esaú, né? Que era irmão de Jacó. Então eram todos ali, como tinha um laço familiar entre eles ali, né? E, meus irmãos, eles saíram os 3 e passaram por uma dificuldade muito grande, porque havia uma seca muito grande, e aí os seus animais, que estavam ali, os cavalos, os jumentos, né, e o gado que estava com eles, estava ali sem água nenhuma, com sede, e eles viram que iam perecer, e começaram a se lamentar e clamar, olha, o Senhor nos trouxe, né, quer dizer, eles que armaram todo o problema, e falaram assim, olha, o Senhor nos trouxe para esse deserto para nos entregar na mão dos moabitas, né? E Josafá, que era da tribo de Judá, era o rei de Judá, ele falou assim, mas escuta, não há aqui um profeta que fale da parte do Senhor, né? Porque o rei Jorão, ele se lembrou de chamar os outros reis para ajudar ele nessa peleja, mas ele não tinha se lembrado de clamar ao próprio Deus, Israel, né? Que estava ali na pessoa do profeta Eliseu, para que desse livramento para Israel, né? Mas Josafá se lembrou, não há um profeta aí, e aí tinha um servo ali do rei Jorão, falou assim, não, há um homem de Deus sim, né? Eliseu, há um homem de Deus. Eliseu, ele era um homem que estava sempre com Elias, e era notório, né, que Elias era um profeta de poder, né, em Israel, e chamaram ali Eliseu para conversar com eles. Quando Eliseu chegou, ele olhou para Jorão e falou assim, ó, Jorão, por ti, eu nem passaria por aqui, mas por Josafá, né, eu venho aqui para dizer aquilo que Deus tem para vocês. Né? Nós lembramos que Josafá é da tribo de Judá, né, da promessa do Senhor. Né? E muitas vezes, né, o homem, ali tipificado na vida de Jorão, ele pelas suas atitudes e pelos seus méritos, nós não teríamos nenhuma condição de estar diante do Senhor. Mas Deus olha para nós e com um olhar de misericórdia e olha para o sacrifício de Jesus, seu filho, né, da tribo de Judá, que morreu por nós, e ele intercede por nós, louvado seja o nome do Senhor. E ali Eliseu dá uma grande vitória ali para o povo, né, para aqueles 3 reis, né, a situação que eles estavam vivendo, que era totalmente impossível de eles prevalecerem naquela guerra, e o Senhor foi lá, e mesmo com aqueles problemas de Jorão, o Senhor foi dando vitórias. E muitas outras coisas até chegarmos nesse momento aqui. A palavra nos diz que mais para frente ali, né, o rei Jorão, ele
caminhando nessa sua vida de pecados, né, chegou num ponto que o Senhor permitiu que o rei da Síria cercasse Samaria, né? O rei da Síria ia invadir Samaria. E uma das estratégias dos inimigos, né, era sempre fazer isso. Ele cercava a cidade e nesse cerco da cidade impedia que os mantimentos entrassem na cidade. Não chegava pão, não chegava água. Imagina, né? A cidade era uma cidade fortalecida por muros, né? Eles estavam ali acuados, o inimigo ao redor, né? E começou o quê? A ter o problema de mantimentos. Nós vivemos um pouco isso, né? Aqui, o mundo viveu um pouco isso com o advento do Covid, né? Muitos países, e mesmo aqui nos Estados Unidos, né, que é um país que tem tanta abundância, a gente sentiu falta, né, nas prateleiras. A gente entrava nos supermercados e o que acontecia? Prateleiras vazias, né? As pessoas até tinham dinheiro para comprar, mas não tinham alimento para ser comprado. E o que acontecia com isso? Os preços também disparavam, né? Então, também para nós, é algo muito recente a gente saber, olha, o mundo está vivendo um problema de inflação, né? As pessoas precisam de muito dinheiro para comprar poucas coisas. E foi isso que a palavra nos relata aqui, que houve uma fome ali em Samaria de tal maneira, né? Uma grande fome, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Os irmãos têm ideia do que era a situação? A fome tinha chegado em Israel de uma maneira, né, que as pessoas tinham dinheiro para comprar, mas não tinham o que comprar, e coisas que não são próprias para alimento, uma cabeça de jumento custar uma fortuna, e também aqui, olha, um cabo de esterco de pombas. Olha aonde que o povo de Israel chegou, a situação que o povo de Israel chegou devido ao pecado. Isso nos traz um grande temor no coração, né, das coisas que aconteceram. E nós sabemos que o Senhor Jesus está às portas, né? O momento que nós vivemos, né, nós sabemos do advento da volta do Senhor Jesus. E nós sabemos também que o inimigo das nossas almas, ele faz um cerco em redor das nossas vidas, tentando impedir que o alimento que vem do céu, da parte do Senhor, chegue até nós, impedindo que a palavra, né, a água, a palavra de Deus, tudo fala da parte de Jesus, né, chegue a nós. Então, tantas coisas nos cercam o homem, o homem natural dos nossos tempos, né, que impede de chegar esse alimento. E o homem caminha para o quê? Para a morte, para o abismo. Quem é que consegue ficar sem alimento, né? No caso aqui, era o alimento físico e a água física. Quem consegue ficar tantos dias assim, né? No começo, a pessoa vai pegando as suas reservas, né? Vai consumindo aquilo que pode consumir, mas chegou num ponto tão grande de miséria que as pessoas estavam a ponto de morrerem, né? Que chegou, o rei de Israel estava caminhando ali dentro de Samaria, né? Que era a capital de Israel, né? E 2 mulheres chegam para o rei, desesperada e clamando para o rei, porque o rei também ele era solicitado para resolver problemas de justiça entre as pessoas, né? E uma das mulheres clama a ele, grita, né, para o rei Jorão, e ele falou: o que é, mulher? Né? E ela fala assim: olha, essa outra mulher aqui, ela falou para mim o seguinte: me dá o teu filho para que nós cozinhamos ele e comamos, e amanhã eu dou meu filho para a gente comer. Olha a situação que o povo chegou. Meus irmãos, nós sabemos que o mundo vai passar pela grande tribulação, né? Que vai ser pós o advento da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. E esse tempo de tribulação vai ter um juízo que vai ser algo que nunca o mundo passou. O mundo passou por isso, né? Quando nós olhamos a situação, né, de as pessoas pegarem e darem os seus próprios filhos para comerem os seus filhos, e depois querem que as outras pessoas deem seus filhos, né? E a tribulação vai ser pior do que isso. Olha a situação que nós vemos. Muitas vezes nós precisamos acordar para o tempo profético que nós estamos vivendo, né? E o Senhor revelou na sua palavra, através dessas situações que aconteceram. Quando o rei ouviu aquilo, ele, num ato de indignação, ele rasga suas vestes, né? Que era um ato de humilhação diante de Deus e de indignação total daquilo que estava acontecendo. E sabe o que ele fez?
Ele se revoltou contra o próprio profeta Eliseu. Ao invés de ele fazer uma reflexão e clamar de novo a Deus, sabe o que ele fez? Não, agora é o seguinte, né, tão certo, né, quanto Deus vive, que o profeta Eliseu ele vai ficar sem a cabeça dele hoje mesmo. Muitas vezes as coisas vêm, né, para o homem, as consequências do seu pecado, né, e ele entra numa situação tão complicada, e o final ele quer culpar o próprio Deus. Né? Ele nunca atribui a si próprio as coisas que se passam consigo mesmo. Ele vai lá, vão cortar a cabeça do Eliseu hoje. E ele manda seu servo até Eliseu. E Eliseu, meus irmãos, o nome Eliseu significa Deus é salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu estava ali e o Senhor já tinha avisado a Eliseu, se prepara que eles estão vindo te buscar. E ele fala ali para os anciãos que estavam com ele, olha, o filho do homicida, ele já está enviando gente aqui para me matar. Vai lá e fala com eles. Aí quando chega esse enviado do rei Jorão para Eliseu, aí Eliseu traz essa profecia. Olha, o quadro todos nós já entendemos qual que era, né? O quadro de pobreza total, de miséria e de caminho para a morte. Aí, aquela situação, uma fortuna para se comprar uma cabeça de jumento, que não serve para alimento, e esterco de pomba também uma fortuna. Aí Eliseu dá essa palavra, olha, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Né? É como se dissesse assim, olha, os alimentos, eles vão vir, alimentos que são próprios, né? E ele vai vir por um preço justo. Né? E aí, aquele homem, aquele portador, né, da mensagem do rei, fala assim, não, isso não é possível, Né? Ele fala assim, olha, porém um capitão cuja mão o rei se encostava, né, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso, né? A incredulidade, né? Ele está ali diante do profeta do Senhor, né? O homem que está falando da parte de Deus, é como se o próprio Deus estivesse falando, né? E o homem, ele não crê. E aí, Eliseu, ele fala o seguinte, olha, eis que ainda que o Senhor, ele fala assim, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estava até lembrando com o pastor, né? Nós estávamos ali em Glendale, na casa do nosso irmão Alexandre, e ele estava trazendo um estudo da palavra de Deus, falando do rei Davi, e da promessa, e da vontade que o rei Davi tinha de edificar uma casa para o Senhor. Né? E Davi vai lá, e o profeta fala com Davi, fala, olha, Davi, você não vai edificar a casa ao Senhor, mas a tua posteridade, o teu filho, ele vai edificar. E aí o pastor começou a falar da pedra angular, daquilo que Davi preparou para a construção do templo, né? E as construções eram feitas em cima de uma pedra angular, uma pedra de esquina, que era chamada, né? A partir dali se edificava todas as coisas, né? E essa pedra de esquina estava falando do próprio Senhor Jesus, né? E essa pedra de esquina, ela foi rejeitada pelos edificadores, aqueles que o povo de Israel, né, que eram os edificadores, que eram o povo que o Senhor separou para trazer a mensagem do reino de Deus, do Deus vivo, da salvação em Deus, né, eles rejeitaram essa pedra, que é Jesus. Né? Então, essa pedra que é Jesus é a edificação da igreja de Cristo, mas também ela foi e é a pedra de tropeço também para aqueles que não creem. Aí a palavra continua dizendo aqui, os irmãos vão entender depois porque eu estou dizendo isso, que aparece a figura de 4 leprosos que viviam ali ao redor da cidade. E a palavra diz que eles estavam à porta da cidade. E Jesus disse, eu sou a porta. Jesus, ele se identifica com uma série de tipos, de elementos, né, que nos marcam a presença de Jesus. Né? Esses leprosos estavam à porta, e eram 4 leprosos. E nós vemos, né, a situação dos 4 evangelhos, daqueles que escreveram os 4 evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, eles estavam à porta. E a lepra, ela fala do pecado, eles eram homens pecadores como nós. E eles estavam numa situação também de opróbrio, como todo
o povo estava ali em Israel na época de Cristo, né? Só que eles falaram assim, olha, se nós entrarmos na cidade, né, é o que diz a palavra aqui, nós morreremos, porque os leprosos eles eram rejeitados. A gente sabe que Mateus, por exemplo, era um publicano. Os judeus não aceitavam, rejeitavam aqueles homens, né? Se nós entrarmos na cidade, nós somos mortos, né? E se nós ficarmos aqui, vamos morrer. Então, nós vamos então para o arraial dos sírios, que era onde estavam os inimigos cercando ali Israel. E eles foram, arriscando a sua própria vida, né? E nós sabemos que a igreja de Cristo, muitos dos nossos irmãos arriscaram a sua própria vida para que a mensagem chegasse até nós hoje, né? Para que nós tivéssemos o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E quando eles chegam ali no arraial dos sírios, a palavra diz que eles foram no crepúsculo, na noite, que é o tempo profético que nós vivemos. Nós vivemos em trevas aqui. A igreja é luz, mas ela vive nas trevas, num mundo que tenebroso. E eles vão até o arraial dos sírios, e eles chegam lá, e eles veem que as tendas estão vazias, né? E as coisas ali, tinham muitos alimentos, tinham vestes, tinham ouro, tinha um monte de coisa. Imagina só, né? A situação e o problema do povo ali, qual que era? Fome, né? Não tinha água, não tinha comida. E eles chegam, né, no arraial gigantesco ali dos sírios, e tinha abundância de comida. Vocês podem imaginar notícia melhor do que essa? Né? O povo passando fome e abundância de comida. Aí eles foram lá, pegaram o que eles podiam, comiam, pegaram vestes, voltaram de novo ali, né? E aí eles pensaram, olha, não, a gente está diante de uma boa nova muito grande, né? Essa notícia é muito boa para a gente guardar para nós mesmos. E muitas vezes nós não nos comportamos assim, não. Olha, eu tive acesso à salvação, eu tive acesso a essa benevolência de Cristo, mas nós guardamos para nós mesmos, nós nos envergonhamos, temos medo de falar para as outras pessoas. E as pessoas estão passando fome, as pessoas estão numa situação de miséria, elas podem até ter muito dinheiro, como ali em Israel tinha dinheiro, o que eles não tinham era alimento, né? E eles falam, se nós guardarmos isso, algum mal vai vir sobre nós. E é verdade, meus irmãos, porque nós temos essa palavra de salvação, né? Nós temos aí, o véu foi rasgado, né? Aquilo que separava o homem de Deus. Antes o homem tinha que ter um intermediário, né, para se chegar a Deus. O Senhor lá na cruz do Calvário, ele rasgou o véu de alto a baixo, né, uma ação de Deus que nos deu acesso. E as pessoas não sabem disso. E nós precisamos falar. E eles falaram assim, não, vamos lá e vamos anunciar o rei. Vamos anunciar o rei. Sabe quem que é o rei que eles queriam anunciar? É você, sou eu. O rei é aquele que faz aquilo que ele quer, na verdade. A palavra do rei, nós temos total liberdade de escolhermos aquilo que nós queremos, verdade ou não é? Assim como os reis antes. Nós fazemos aquilo que dá na nossa cabeça, né? Ele fala assim, não, anuncia o rei, anuncia para o Raudinei, anuncia para o Vanderlei, para o Eduardo, para o Alexandre, para as irmãs que estão aqui. Anuncia que há uma bênção da parte de Deus. O Senhor deixou todas as coisas. Não precisamos nem pelejar, porque ele fez tudo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então eles foram lá e proclamaram essa mensagem. Foram lá para os guardas do rei, falaram assim, olha, nós fomos até o arraial dos sírios e nós encontramos ali abundância de alimentos, de vestes, de ouro, né? E eles fizeram chegar essa mensagem até o rei, até Jorão. Jorão, no começo, ele desconfiou. Ele não aceitou essa palavra de imediato, não. Falou, não, olha, isso pode ser uma cilada, né? Isso pode ser uma cilada. O homem, ele sempre procura alguma coisa para que, né, tá diante dele ali todo manjar, todo banquete está preparado, mas ele quer se afastar. Não, não é possível, né? Não pode ser tão fácil assim, não é verdade? E aí ele manda lá umas pessoas para examinarem e depois confirmou, é verdade, né? Nós temos a palavra da salvação, é verdade, Jesus morreu por nós, ele verteu o seu sangue na cruz para nos dar acesso à vida eterna, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele pelejou por nós, ele venceu o nosso maior inimigo. Nós não temos mais essas cadeias que nos cercam ao redor. E aí, meus irmãos, a palavra diz que o povo se alegrou, e o povo foi até o arraial para pegar todo o alimento, né? Estava disponível para eles. E aí nós nos lembramos aqui, vocês lembram do capitão, né? Do servo do rei, né? Que ele tinha sido incrédulo. Ele falou assim, não,
Nem se Deus colocasse janelas no céu, isso não poderia acontecer, né? Então o mundo também está dizendo assim, olha, não tem salvação, não existe isso de salvação. Jesus foi um homem bom, tudo, mas ele não é suficiente o que ele fez para salvar você, né? Então são doutrinas, né, que a palavra diz que o rei, ele recostava sua mão e se apoiava naquele capitão, né? Como as doutrinas que muitas pessoas se apoiam, que não levam a salvação nenhuma, né? Então aquele homem, ele inclusive estava na porta. Olha que interessante, aquele capitão. E a palavra nos diz que o povo passou ali, atropelou aquele homem, e aquele homem morreu. E por isso que nós falamos, né, da pedra de esquina, Jesus Cristo. Ele é a pedra de edificação, né, que nós temos estabelecida por Deus para nos dar acesso. Mas para aqueles que não creem, ele é pedra de tropeço. E foi isso que aconteceu. Aquele homem, aquele capitão, ele morreu atropelado, assim como tinha dito o homem de Deus, né? Você verá. O mundo todo verá. Todo joelho se inclinará diante do Senhor Jesus. Todo o homem, seja salvo ou não salvo, ele estará um dia diante do Senhor. Ele verá Jesus, mas nós veremos Jesus para salvação e muitos verão para condenação. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito triste, meus irmãos. Mas a mensagem que nós temos que anunciar, né, assim como aqueles 4 leprosos, fazendo uma analogia com os 4 evangelhos, aqueles 4 homens que também eram pecadores, homens como nós, falhos, né? Esse rei Jorão, para nós meditarmos e sabermos, né, que aquele rei Jorão, muitas vezes, né, ele fez algumas coisas boas, ele retirou, né, ele quebrou ali aquele altar de Baal, mas muitas vezes nós nos afastamos de alguns pecados, mas nós não entregamos nossa vida totalmente a Deus. E trazemos consequências para nós e para nossos amados, para as pessoas que estão ao nosso redor. Que essa palavra seja o Espírito Santo movendo em nossos corações, para que ele faça uma limpeza, né, em nossas mentes, para que ele nos ajude a nós abrirmos nosso coração, para que o Espírito de Deus, né, penetre em nós e nos dê a direção certa, e que nós nos rendemos a ele, né, que nós creiamos no Senhor Jesus. Ele é bom, ele fez todas as coisas, ele é maravilhoso, ele tem abundância de alimento, nós temos acesso a esse alimento, nós estamos nos alimentando com essa palavra, e muitos precisam ouvir essa palavra para que possam ser salvos, e assim o nome do Senhor seja glorificado. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor opere uma grande obra em nossas vidas, que nós tenhamos a ousadia, a ousadia desses leprosos, desses 4 homens, né, de não nos mantermos nesse mundo que está no crepúsculo, no escuro, né, e que nós sejamos luz, e que nós tenhamos essa ousadia de proclamar o Evangelho de Cristo para a salvação de muitos e para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor de Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Você não louva a Deus por essa palavra abençoada da parte do Senhor? Você não quer celebrar o Senhor com uma salva de palmas a Deus por essa palavra abençoada para o nosso coração? Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos terminando o nosso culto e eu não gostaria de terminar sem te dar a oportunidade de orar pela sua vida antes de nós irmos embora. Nosso irmão Raul, como sempre, trouxe uma palavra tão dedicada à nossa vida como pregadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o nosso propósito principal na terra. Nosso pastor costuma falar que você só está aqui nessa terra piscando assim, batendo pestana, porque de alguma forma Deus está investindo a sua vida para a salvação dos perdidos. Mas a verdade é que tantos de nós às vezes estamos como esses leprosos, ou então como o rei Jorão e o capitão em uma situação sem saída. Todos eles tinham a mesma situação sem saída, né, Raul? Como o irmão pregou. Todos eles não tinham para onde ir. Até mesmo o próprio profeta estava presente também na mesma condenação de não ter o que comer. E às vezes, irmãos, nós estamos todo mundo no mesmo barco, mas é difícil até enxergar que aquele que mandou a palavra também sofre o ônus de ter enviado a palavra. Às vezes eu olho para a minha vida e fico pensando nas muitas coisas que meu coração, como uma pessoa comum e normal, gostaria de poder desfrutar, poder estar no dia de hoje, com a minha família, no tempo que a gente está vivendo. E tantos de nós vivemos em questões que a gente acha que é intransponível.
Mas Deus, pelo homem de Deus, mandou uma palavra àquele povo e disse assim: amanhã. E ele, quando falou amanhã, não falava de um amanhã subjetivo, de um amanhã filosófico, né? Não, falou amanhã, mais ou menos por essa hora. Amanhã, mais ou menos nesse mesmo momento, vocês vão receber algo extraordinário da parte de Deus. E eu gostaria de tomar essa palavra como uma palavra profética para você nessa noite. Será que você consegue acreditar e olhar no seu relógio aí, marcar esse horário, marcar o dia que você recebeu essa palavra e colocar no seu coração que amanhã você vai ver algo extraordinário da parte de Deus? Naquela área da sua vida que você deseja? Na pregação do evangelho que você quer ministrar à vida das pessoas? Você sabe que é muito interessante toda essa construção hermenêutica que o know-how faz, é sempre muito bonito de observar. Porque ele fala que eles foram para o arraial dos sírios. E os sírios atacavam a Jerusalém, a toda aquela região, vindo do norte, do noroeste, mais ou menos, ali da região. E a região do noroeste é a região da Galileia. É justamente a região de Zebulon e Naftali, onde dizem que era uma região de escuridão, que a luz não brilhava ali. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, a luz raiou naquele lugar. O lugar da porta é um lugar de governo. É um lugar onde as coisas são decididas. E no lugar onde as coisas são decididas, tinha 4 leprosos, 4 pessoas que você não imaginava que podia fazer alguma coisa. Mas foram aqueles que foram usados por Deus para trazer a palavra do amanhã à tona. Amanhã Deus quer fazer maravilhas em Los Angeles. E Ele vai fazer através dos menores de Los Angeles, eu e você. Amanhã Deus quer causar libertação nessa cidade. Ele vai causar libertação nessa cidade através daqueles que não podiam nem ser considerados cidadãos dentro da cidade. Mas o Senhor vai fazer algo extraordinário. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Talvez o que lhe impede hoje de acreditar nessa palavra é a sua condição de leproso. Como é que é assim, pastor? Me explica. Talvez é uma condição que você olha para você e fala assim: eu sou menor para ocupar essa posição, para ocupar esse lugar. Eu sou menor dentro desse corpo, dentro dessa cidade, para alcançar isso. Deixa eu te falar para você. Deus usou aquelas pessoas que jamais poderiam estar dentro da cidade para trazer libertação a ela. E aquele que tinha uma posição de elite, era considerado, Deus desconsiderou ele para trazer libertação à cidade. Ele morreu e não conseguiu trazer libertação. Talvez o que te impede hoje é uma doença no seu corpo físico e você precisa de um toque de Deus, da parte de Deus, e libertação para isso. Eu quero orar por você. Se Deus falou ao seu coração, eu não quero demorar. E você quer receber essa palavra hoje como um compromisso para que amanhã você veja a mão de Deus. E quando eu digo amanhã, eu vou repetir mais uma vez, porque talvez você está achando que eu estou falando com palavra de pregador itinerante. Eu não sou pregador itinerante. Semana que vem eu estou aqui de novo e eu vou ter que enfrentar você. Mas pela fé que Deus colocou no seu coração, não no meu, no seu. Se você crê que amanhã Deus vai fazer maravilha na sua casa e no seu meio, eu gostaria de convidar você à frente, que eu quero orar por você em nome de Jesus. Como compromisso de confiança diante de Deus que você crê em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu não vou cantar, então eu vou convidar você. Se você quer receber de Deus uma oração, talvez a unção de óleo, por conta de uma doença, por conta de um problema físico, eu gostaria de convidar você aqui à frente para orar por você em nome de Jesus. Amém? Alguém? Em nome de Jesus? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é você com Deus. Isso é um ato de fé. Em nome de Jesus. Amém? Vai orando pelos seus irmãos em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Alguém deseja receber unção com óleo por conta de uma condição de doença, de enfermidade? Não? Amém. São todos compromissos com Deus, então, em nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, que nós oramos nessa noite. A tua palavra, Senhor, foi ministrada, o teu filho, Senhor, compartilhou aquilo que ele recebeu da tua parte, Senhor, e nos entregou, Pai, com unção, com graça, com poder, Senhor, com conhecimento, Senhor, Pai. Ele ministrou a tua palavra segundo o Senhor colocou no seu coração. Senhor, Pai, nós estamos aqui empenhados agora, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor amanhã há de mandar salvação nessa cidade através da nossa vida. E amanhã nós vamos receber algo extraordinário da tua parte, Senhor.
Essa palavra, Senhor Pai, que nós estamos falando, foi o Teu Espírito Santo que ministrou ao nosso coração. E na autoridade do nome de Jesus, ó Senhor, nós tomamos ela, Senhor Pai, com alegria, Senhor, no nosso coração, que amanhã, Senhor, mais ou menos por essa hora, às 8 horas da noite, Senhor, nós vamos receber algo extraordinário da Tua parte. O Senhor nos vai fazer memória, Senhor. Nós não estamos, ó Pai, diante de Ti como capitão, Senhor, não. Nós estamos de Ti, Pai, como aqueles 4 menores, aqueles 4 pequenos daquela cidade, aqueles 4 leprosos, ó Senhor, confiando que da Tua parte amanhã, Senhor, nós vamos receber algo extraordinário. Eu também, Senhor Pai, na minha vida tomo essa palavra, Senhor Pai, diante de Ti, Senhor, para também, Senhor Pai, amanhã receber da Tua parte algo extraordinário, Senhor. Senhor Pai, que essa palavra seja lavrada, Senhor, no céu, Pai. Senhor Pai, tomando ao Senhor Jesus Cristo como pedra de esquina, Senhor, nessa construção, Senhor Pai, das nossas vidas que nós estamos fazendo, Pai. Confirma no céu essa palavra, Senhor. Senhor Pai, mostra sinais na terra, Pai, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, despede o teu povo em paz, Senhor Pai. Agora que nós vamos receber, Senhor Pai, também de Ti, Senhor, a mesa farta, Pai, que nós preparamos, ó Senhor, segundo a provisão que o Senhor deu na nossa vida, Senhor. Pai, nós glorificamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, Senhor. Desperta o Teu povo em paz, despede o Teu povo em paz, ó Senhor, guardado por Ti. Senhor Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós daremos a honra, a glória e o louvor para a glória do Teu nome. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria, amém